Números 24, do versículo 14 em diante. Te agradecemos, Jesus. Diz assim: agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. Então pronunciou este oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e que vê com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, e ele esmagará as fontes de Moabe, e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Até aqui, curve a sua cabeça. Pai eterno, nós te louvamos por esta revelação, te agradecemos por esse tempo que vamos passar na sua presença, aprendendo de ti. Nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente para receber a tua instrução. Que o Senhor nos ensine nesta noite, que possamos ser conduzidos a esses lugares de excelência e de delícias na sua presença. Te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Tome o seu lugar, querido, esteja à vontade. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre a doutrina de Balaão. Quero compartilhar um pouco com você daquilo que o Espírito tem falado ao meu coração. E a tônica desse texto, dessa mensagem, fala de alguns profetas de dom, mas sem autoridade. Pessoas que estão fluindo na unção, que foram chamadas para fluir, mas perderam a autoridade de entrar nesse lugar por conta do seu estilo de vida, por conta das suas escolhas, por conta dos caminhos que escolheram. E aqui em Números 24, do versículo 14 ao 19, nós vimos uma palavra profética poderosa, falando sobre os futuros anos da nação de Israel, e também incluindo a cada um de nós, porque está falando da redenção de todas as coisas a partir de um rebento, de um reinado que viria a partir da descendência de Jacó. Está falando sobre o Messias, está falando sobre a estrela que nasceria, aquela que governaria sobre todas as nações. Está falando sobre Jesus, Yeshua, o Filho de Deus. E quando nós vimos um profeta liberar um oráculo tão importante, uma palavra tão poderosa, num contexto tão violento em relação às entranhas de Deus, você pode então pensar que esse profeta, ele era perfeito em todos os seus caminhos, porque talvez o seu estilo de vida havia o aprovado para que ele ingressasse, entrasse nesses lugares de revelação, de entendimento e pudesse então compartilhar as verdades do coração de Deus. Mas não. Quando você começa a estudar a vida de Balaão, você começa a perceber que algumas debilidades de caráter são tão intensas que elas dão vazão, dão liberdade para que, embora ele caminhe nesses lugares, nessas esferas de revelação e de entendimento por conta do seu dom, a sua vida, o seu caráter não andava em conformidade com aquilo que ele pronunciava, com aquilo que ele liberava. E eu gosto muito de discernir ambientes espirituais. Repita assim comigo: ambientes espirituais. E quando você começa a ler Números 22, quando você começa a observar um pouco sobre a vida de Balaão, o seu contexto de vida, você observa primeiro que o povo de Israel acabava de derrotar os amorreus. E quando você estuda a dinâmica do povo amorreu em relação ao povo de Israel, você percebe que o povo amorreu simboliza o orgulho, a soberba, a empáfia,
ou aquilo que faz com que o ego se sobressaia a Deus. Deus não tem espaço. O povo amorreu, ele vem de uma palavra chamada amorru, que quer dizer elevado, porque eles ocupavam lugares altos e eram de grande estatura. E quando então o povo de Israel destrói esse lugar e essas pessoas, esse povo, essa tribo, você entende que o povo de Israel está ingressando em lugares altos. Repita comigo, lugares altos. Ou seja, o povo de Israel havia descoberto o que era ocupar lugares de adoração plena, espiritualmente falando, de lugares de uma adoração genuína, espiritualmente falando. Eles estavam fluindo e conquistando lugares altos. Você pode perceber que se você travar uma determinada batalha, uma determinada guerra, numa planície, num lugar que seja reto, você vai entender que existe uma dinâmica da guerra. Agora, você estabelecer guerra contra inimigos que se estabeleceram em lugares altos, isso é muito mais difícil, muito mais complicado, porque afinal de contas, aqueles que estão em lugares altos têm uma visibilidade muito maior em relação à guerra, porque conseguem enxergar a 360 graus, conseguem lutar de cima para baixo. Então é quase que uma guerra, de certa forma, complicada, difícil de ser travada. E você vê então que o povo de Israel estava subindo, estava galgando lugares altos. E quando ele entra nesses lugares altos, ele começa a mexer com outros povos, que são os moabitas e os midianitas, que são outras duas tribos que se levantam contra o avanço e a progressão do povo de Deus. Sabe, queridos, quando você entra em lugares de adoração genuína e verdadeira, quando você ocupa esses lugares altos, quando você destrói o ego, a soberba, o orgulho, quando você entra em lugares de quebrantamento e de humildade, inevitavelmente você vai começar a mexer com outras áreas, com outros inimigos, com outros adversários que tentam impedir você de ingressar nesses lugares, porque esses lugares vão te estabelecer em lugares de pontos de contato com a eternidade, porque são lugares altos, são lugares de revelação, lugares de entendimento, lugares de fluência na palavra, lugares de uma vida sobrenatural em Deus, lugares de milagres, lugares de prodígios, de maravilhas, em que a presença de Deus ela se manifesta de forma palpável. E então eles começam a mexer com os moabitas e com os midianitas, a ponto de que os moabitas eles dizem: olha, esse povo de Israel que se levanta agora contra os povos que ocupam essas campinas, eles são como um boi selvagem, e eles irão vir contra nós como um boi selvagem que se alimenta do capim. Isso fala de força motriz. O que chamava a atenção dos moabitas, o que chamava a atenção do governo da corrupção, era que o povo de Israel estava se movimentando de uma forma sobrenatural, a partir de um comando do céu, a partir de um comando de Deus. E eles estavam de alguma maneira levantando uma bandeira de uma geração que se alimentava de vitórias, um povo quase que indestrutível em nome do Senhor. Eles estavam se levantando para amassar os inimigos como um trator. Eles iriam passar sobre todos os adversários como um rolo compressor. E aí então, isso começa a incomodar esses espíritos que agiam geograficamente nessas determinadas regiões. Então você percebe que geograficamente eles estavam em territórios muito complicados, muito difíceis. Embora eles tivessem avançado no propósito, eles estavam acampados num triângulo ou num eixo muito delicado. Primeiro que eles estavam nas campinas de Moabe, eles estavam próximos de Jericó e eles estavam juntos ao Jordão. Havia 3 lugares aqui que são muito pontuais num contexto espiritual para que nós venhamos a compreender em que lugar o povo de Israel se encontrava. Ou seja, eles estavam avançando e desenvolvendo espiritualmente, e isso aponta 3 níveis ou 3 esferas que precisam ser vencidas pela nossa alma. Repita assim comigo: eu preciso vencer e conquistar esses lugares no espírito. O primeiro lugar, que são as campinas de Moabe. Você sabe que os moabitas são descendentes do incesto das filhas de Ló. E você entende que esse lugar é um lugar de corrupção e de imoralidade. O ambiente era hostil e era um lugar de corrupção. O segundo fala das proximidades de Jericó. Fala de muralhas, fortalezas que se opõem ao governo do reino de Deus. E o terceiro fala do Jordão,
um termo espiritual que divide uma experiência na alma de uma vida no espírito. Quando você percebe o povo de Israel caminhando no deserto, você percebe um processo de desintoxicação de todas as obras aprendidas de uma maneira equivocada no Egito. E para que eles pudessem estar preparados de avançar a partir das campinas para lugares de conquista, que eram as terras que deleitavam leite e mel, que eram as terras de Canaã, os lugares de delícias que Deus havia prometido. Quantos estão comigo? Quando você vê Jordão sendo mencionado, você pode perceber que existe uma mudança grande entre um processo de vida almática e uma nova vida no espírito. Quando você vê Naamã se banhando por 7 vezes no rio, você percebe que até então ele tinha uma vida que era governada pela racionalidade, intelectualidade, pelas suas patentes naquela sociedade, mas agora isso não tem mais diferença, porque ele vai ter que mergulhar nesse lugar e mudar o seu contexto de vida, tendo contato com o sobrenatural, tendo contato com experiências e esferas que ele não estava acostumado, ele não estava preparado. Quantos me acompanham nisso? Então você vê que o povo de Israel estava num lugar delicado e agora precisava realmente ser conduzido por Deus a esses lugares de conquista. Quando você vê, por exemplo, Balaque representando os moabitas e os midianitas, você vê que eles se levantam para fazer uma aliança contra o povo de Deus, fazendo com que haja uma corrupção moral e também que haja uma confusão a partir de um espírito de rebeldia. Então, quando nós estamos avançando no processo em Deus, de vencer a corrupção, vencer a imoralidade, estamos vencendo fortalezas que se levantaram contra a vontade de Deus, estamos transitando de um termo da alma para um termo do espírito, determinados espíritos se levantam para fazer com que nós venhamos a retroceder na caminhada com Deus. Venhamos perder terreno daquilo que já foi conquistado através de posicionamentos santos, através de posicionamentos irrepreensíveis, através de posicionamentos que agradavam a Deus. E quando você começa a falar de Balaão, talvez você pense, mas isso está na Torá, isso está lá nos 5 primeiros livros, isso está no livro de Números. O que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo nessa esfera da igreja? Nós vimos por 3 vezes, de uma forma muito pontual, a Bíblia falar de forma neotestamentária sobre Balaão. A primeira delas eu gostaria que você abrisse comigo, está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Eu quero construir uma ideia com vocês nessa noite, amém? É importante nós colocarmos esses fundamentos. 2 Pedro 2,15 diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 coisas são muito importantes nesse contexto liberado aqui em 2 Pedro. O primeiro deles fala que, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Ou seja, nem todo mundo começa mal, mas infelizmente em determinado momento do caminho acaba se perdendo. Ontem o pastor Juscelio falou um pouco sobre Vasti, que afinal de contas ela pode ter errado naquele momento do capítulo 1 de Esther, mas você vê que as prerrogativas para a escolha de uma esposa para o rei, elas não eram tão fáceis assim. Ela também havia passado por um processo seletivo para alcançar aquele lugar. Então, de alguma maneira, ela não começou errada, ela não começou mal. Mas, num determinado momento, por conta de ter se inebriado, talvez, pela condição do seu poder, ela se perdeu no caminho e se corrompeu. O nosso problema é que nós até conquistamos as campinas de Moabe, avançamos contra Jericó, derrotamos os amorreus, ultrapassamos o Jordão, mas quando nós vamos entrar na terra prometida, quando nós vamos avançar em relação ao propósito de Deus para as nossas vidas, nós acabamos nos perdendo. Nós perdemos a nossa visão, nós comprometemos as nossas escolhas, nós escolhemos maus caminhos e por conta disso nós somos reprovados por Deus, porque nós adotamos caminhos que não o agradam. O segundo é que ele amou, ou seja, ele desejou, ele ansiou aquilo que fazia parte de um prêmio chamado injustiça. Repita assim comigo: o prêmio da injustiça.
Quando você pratica maldades, e isso tem um determinado valor. E talvez até um valor que diante dos homens seja reconhecido. Talvez de uma maneira financeira, monetária, você seja uma pessoa bem-aventurada diante das pessoas. Mas quais foram as escolhas e os caminhos que você escolheu para chegar a esse lugar? Isso é que vai fazer toda a diferença. Talvez você seja uma pessoa de poucas posses. Talvez seja uma pessoa de poucos acessos. Uma pessoa de poucas oportunidades. Mas as poucas que tem foram geradas por Deus e não fruto de uma experiência de injustiça. Não fruto de você ter se dedicado ao pecado. Não portas de você ter negociado com o inferno. Não momentos em que você prostituiu os seus valores e negociou os seus princípios para andar de mãos dadas com o pecado. Então é preferível ter pouco, mas ter esse pouco abraçado com Deus, do que ter muitas coisas, muitas posses, sendo que isso é fruto da injustiça. Você teve que entrar em caminhos tortuosos, caminhos muitas vezes de manipulação, de conchavos, de acordos que não agradam a Deus e que te levaram a essas conquistas. Você pode até diante das pessoas provar que isso seja uma benfeitoria de Deus, mas você sabe no íntimo quais foram os caminhos que você escolheu para alcançar esse lugar e para conquistar o prêmio da injustiça. Eu gostaria que você abrisse comigo um outro texto que está em Apocalipse 2:14, e eu acredito que ele é muito relevante, falando sobre as igrejas, e como é o livro da Revelação, fala sobre a concretização de algumas profecias bíblicas, e nós estamos vivendo um tempo de que existe um aviso bíblico de que nos últimos dias ou nos últimos tempos nós seríamos alvo de infiltrações de falsas doutrinas incutidas por falsos profetas, no caso Balaão. Apocalipse 2:14, quando João, inspirado pelo céu, escreve a uma das igrejas através da revelação, e ele diz assim: mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Todas as vezes que você trabalha buscando o prêmio da injustiça, que você escolhe os caminhos de Balaão, inevitavelmente você está servindo de tropeço para os filhos de Israel, para que eles possam se alimentar dos sacrifícios da idolatria e se prostituírem, ou seja, as contaminações. Os nossos ensinos estão gerando no coração das pessoas ideias doutrinárias totalmente deturpadas e que têm levado as pessoas a viver uma mentira, ao invés de levar a verdade. Mas as pessoas são iludidas e incutidas por essas mentiras, para que elas possam alcançar também o prêmio da injustiça. Nós, de alguma maneira, aguçamos a ambição, a cobiça no coração das pessoas e despertamos esse desejo. E isso vai fazendo com que nós geremos uma igreja desobediente, uma igreja que tem um padrão e um perfil de santidade, que até a sua aparência parece ser boa, mas Deus tem contra ela, que existem entre nós pessoas que ainda seguem essa doutrina, que ainda fazem muitas alianças profanas no objetivo de alcançar os seus próprios ideais e objetivos. E aí a gente entra em Judas 1:11, gostaria que você abrisse lá também. E gosto muito do livro de Judas, porque é um livro muito contextualizado com os dias que estamos vivendo como igreja. E no versículo versículo 11 de Judas 1 diz assim: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, e se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Aqui fala de três coisas, repitam comigo, três coisas. Nós temos um texto falando do caminho de Balaão, nós temos um texto falando da doutrina de Balaão, e nós temos um texto falando sobre o erro de Balaão. Então, três coisas ficam registradas em relação àquilo que nós queremos ministrar nessa noite. Tudo que você vive fica registrado como um legado para essa geração e para as futuras gerações. Repita assim comigo: meu estilo de vida será deixado como um legado
para esta e para as futuras gerações. E de alguma maneira o ser humano ele guarda essas três coisas de uma maneira progressiva. Primeiro, as suas escolhas, pautada nos seus valores, e depois a sua construção de vida. Aqui interpretada de três maneiras distintas, falando sobre o erro de Balaão, sobre o ensino de Balaão e sobre o caminho de Balaão. Quando nós falamos dos nossos erros, nós podemos deixar dois exemplos: ou boas escolhas ou escolhas ruins. Quando você olha para os seus filhos, ou eles vão se inspirar em você e te buscar como um referencial, repetindo e reproduzindo os seus passos, recebendo o discipulado das suas atitudes, ou eles vão olhar para você e dizer: não, esse tipo de comportamento não é digno de ser copiado, eu prefiro buscar outras referências, porque isso não me inspira, isso não me referencia, isso não serve de balizador para a construção da minha vida, do meu ideal, daquilo que eu escolhi para viver em Deus. Então quando você se levanta para ser talvez uma referência nessa geração, não somente na sua casa, na sua família, mas talvez no seu ministério, no seu ambiente de trabalho, perceba de que as pessoas estão olhando para você. Ou elas vão escolher fazer as coisas que você está fazendo, ou elas vão dizer: não, eu não quero copiar o erro desta pessoa, porque isso vai me trazer maldição, vai me trazer derrota. Uma outra coisa que nós precisamos perceber é a respeito do nosso ensino, aquilo que nós comunicamos com as nossas escolhas, que são os nossos valores de vida, que são aquilo que nós repassamos através da instrução da nossa vida. Ou ela será corrompida, ou ela será pura. Ou nós vamos transferir um ensino que seja puro, seja uma doutrina ligada ao reino de Deus, aos valores e princípios que movem o trono da graça, que estão conectados ao céu. Ou nós vamos transmitir um valor deturpado, corrompido, valores caídos, por conta de que aquilo que nós estamos ensinando não inspiram as outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. E por consequência nós temos o caminho, que é o nosso exemplo de vida, que é a nossa maneira de pensar, a nossa conduta, o nosso sentimento, a possibilidade de tomarmos decisão, aquilo que ficará registrado para a construção de uma cultura. Tudo começa com o erro, a partir de uma mente desviada. Repita comigo: mente desviada. Essa palavra erro de Balaão, no original ela vem de uma expressão que denota uma mente desviada, uma mente que se corrompeu, uma mente que havia recebido um padrão divino, um padrão celestial, um padrão sobrenatural, e se contaminou com as coisas da terra, e que se corrompeu com as obras infrutíferas, que se contaminou com a carnalidade, que acabou se envolvendo com coisas que não edificam o reino. E isso vai construindo um ensino, uma instrução corrompida, porque a partir da sua mente você vai estabelecendo escolhas. A partir da maneira com que você pensa, você enxerga a vida e você faz escolhas a partir disso. Você entende e interpreta as coisas e o ambiente à sua volta através da construção do seu pensamento. E aí você vai, de alguma maneira, discipulando as nações, discipulando a sua casa, discipulando os seus liderados de uma maneira totalmente corrompida por conta das suas escolhas que foram erradas. E você se torna, a partir de um pensamento contaminado, a partir de um erro de percurso, um exemplo de vida, ou a ser seguido ou a ser evitado. Ou as pessoas vão querer aquilo que você carrega, ou as pessoas vão evitar aquilo que você carrega. E nós precisamos ser muito humildes para reconhecer quando o nosso pensamento está corrompido, quando as nossas atitudes estão desviadas, e quando nós estamos estabelecendo um modelo que está, na verdade, batendo contra os valores do reino de Deus. A pergunta que eu deixo para você é: o que você ama, aquilo que você abraça, o que você se dedica, está servindo ou não de inspiração para esta e para as futuras gerações? Que tipo de legado você está deixando a partir das suas escolhas? Porque talvez o seu erro esteja servindo como balizador ou como modelo. E aí as pessoas, ao invés de evitar você, estão copiando os seus pisões de bola. Porque o que você ensina com a sua vida vai servir de doutrina para as pessoas que te seguem. E aí eu gostaria de falar nessa noite sobre falsos profetas. Aqueles que contaminaram a sua mente, aqueles que escolheram caminhos errados, e aqueles que desenvolveram uma escolha de vida totalmente deturpada e fora dos padrões de Deus.
que representa uma geração que tem o dom, mas que por conta das contaminações do seu caráter, perderam a autoridade. E a gente começa a perceber aqui em Apocalipse, em 2 Pedro e também em Judas, que um dos sinais dos últimos dias seriam esses falsos profetas, que se levantariam com essas doutrinas de demônios e ensinos corruptos, e que desconfigurariam os valores do reino de Deus, que de alguma maneira trariam corrupção para aquilo que a igreja precisa viver nesses últimos dias. Queridos, o reino de Deus é um lugar de verdade. Repita comigo: verdade. Por isso as nossas pregações, elas precisam ser autênticas. E eu acho que uma pregação autêntica, ela não tem apenas que andar em conformidade com a geografia, a história e teologia alinhadas. Uma pregação de verdade é aquela que expressa o seu estilo de vida, é aquela que comunica aquilo que você vive efetivamente. A sua pregação, ela é autêntica, ela é verdadeira, quando aquilo que você fala anda em conformidade com aquilo que você vive. Quando aquilo que você libera anda de comum acordo com aquilo que você expressa na sua vida de bastidores, quando ninguém está te olhando. E você pode dizer: não, mas isso é justiça própria, porque a palavra de Deus sempre vai ser mais alta do que eu, e se eu entrar nesse lugar de acusação eu nunca prego. Não, isso é temor a Deus. É você ser responsável com aquilo que você está liberando, para que você não libere mentiras, para que aquilo que proceda do seu coração não esteja desviado, e não esteja corrompendo toda uma geração e servindo como balizadores para as futuras que ainda estão por vir. Queridos, a palavra de Deus pode estar acima de mim, mas uma vez que eu a entendi, eu preciso absorvê-la e transformar isso numa prática de vida. O que nós estamos precisando como igreja nesses últimos dias é de uma profecia verdadeira, não de uma profecia falsa. É profetas que levantem-se não para estimular o erro, mas para estimular o acerto, para estimular o arrependimento, a contrição, o quebrantamento, que arruma o caminho, que leva as pessoas ao trilho novamente, que leva as pessoas a um lugar de conserto em Deus. Nós precisamos entrar num lugar de verdade. Não existe nada mais perigoso do que para um homem e para uma mulher de Deus, do que ele dizer algo que Deus não disse. Isso pode parecer muito simplista, mas não é, porque uma vez que Deus falou, eu preciso obedecer. E se eu falo sem ter obedecido, é porque eu não ouvi. Eu preciso entrar num lugar de concordância, que aquilo que Deus tem falado ao meu coração seja o meu estilo de vida, porque eu posso estar adentrando em lugares perigosos. Infelizmente nós nos aperfeiçoamos na arte de fingir algumas virtudes. Nós nos aperfeiçoamos na arte de fingir algumas crenças que não são verdadeiras. Às vezes nós exigimos dos outros algo que nós mesmos, na nossa vida, nós não praticamos. E nós paramos de perceber que nós estamos sendo falsos e que nós estamos mentindo com a própria sinceridade. Você sabe o que é isso? Nós nos tornamos tão profissionais em mentir que a nossa sinceridade, mesmo mentirosa, acaba parecendo verdade. Isso é muito perigoso para os dias que estamos vivendo, em que precisamos buscar verdadeiros adoradores. Nós estamos falando de pessoas que se enveredaram pelos pensamentos de Balaão, pelas doutrinas de Balaão, pelos erros, pelos caminhos, e que por conta disso se tornaram aproveitadores, pessoas oportunistas, que usam Deus ao invés de se sentirem aliviados e felizes por serem usados por Ele. A nossa grande alegria seria ser usado por Deus. Quando Deus ele nos escolhe, quando mesmo diante da nossa indignidade, da nossa imperfeição, da nossa vulnerabilidade, Ele resolve compartilhar conosco coisas que são eternas. Nós deveríamos ter tanto temor e tanto zelo por essas verdades, que isso deveria ser aplicado com amor às nossas vidas. Entretanto, queridos, nós não temos esse tipo de conduta. Nós acabamos usando a Deus, nos tornando oportunistas, nos tornando aproveitadores, aproveitando o caminho, o fluir do rio, o fluxo da unção que está sendo derramada sobre as nossas vidas, e começar a usar as coisas de Deus a benefício próprio, para a sua própria vantagem. Foi isso que Balaão fez.
Então nós precisamos refletir de uma maneira de que como estamos de alguma maneira vivendo o nosso ofício. De que maneira nós estamos vivendo o nosso sacerdócio? De que maneira nós estamos lidando com o nosso encargo? Porque nós podemos estar servindo como um canal de destruição para a igreja. Nós podemos estar focando no nosso dom para contaminar o povo de Deus e atrapalhar o cumprimento do propósito dele, quando as nossas mensagens não são carregadas de verdade. Quando a nossa palavra, ela está voltada num dom, numa unção e numa retórica, e não mais na autoridade que vem sobre uma prática de vida. Deus está chamando uma igreja verdadeira para servi-lo. Porque nós precisamos entender que um dos principais convites do Evangelho é para que nós conheçamos a verdade e ela venha nos libertar. Se nós somos um povo que expressa a verdade de Jesus, mas vive uma vida de mentira, nós não estamos refletindo o reino de Deus. Precisamos voltar a zelar por coisas simples do dia a dia. Às vezes ficamos preocupados com revelações altamente sobrenaturais, com entendimentos bíblicos profundos. Queremos passar para as pessoas uma revelação que venha fazê-las se arrebatar nas cadeiras. Mas será que esse nível de liberação que estamos promovendo anda em conformidade com o nosso estilo de vida? Quanto mais alto nós subimos na revelação de Deus, pior pode ser a queda. Nós precisamos entender que os degraus da revelação, eles precisam andar em conformidade com a nossa prática de vida, com o nosso estilo de vida. Porque se nós subirmos degraus sem estarmos habilitados para tal, nós podemos ser reprovados por Deus em um lugar muito perigoso. Você pode estar lidando com esferas espirituais que você ainda não conhece, porque você nunca lidou na prática. E você pode estar passando isso para as pessoas como uma verdade, quando na verdade não é. Balaão é uma contradição viva. Ora ele fazia alianças com as trevas, e ora ele fazia alianças com Deus. Você começa a perceber que ele anda numa corda bamba, num duplo ânimo, num pensamento dúbio. Ou seja, ora ele estava voltado para as trevas, ora ele estava voltado para a luz. E algumas vezes, pelas inclinações carnais, pelas nossas debilidades de caráter, nós somos levados a nos posicionar do mesmo jeito. Nós algumas vezes nos associamos às obras infrutíferas das trevas, ao invés de nos associarmos às coisas de Deus, pelo simples fato de que essas coisas estão nos trazendo muito mais benefícios e vantagens. Quando a gente vê que vai ganhar mais, não tem problema se é da treva ou da luz. O importante é que eu esteja ganhando, e isso é um erro. Porque eu não estou medindo os processos, eu não estou medindo os passos, eu não estou medindo as escolhas. Porque nós entramos num lugar hoje que nós vamos escolher o que bem nos convier, onde for mais interessante, qual o lado que nos favorece mais, quais são as oportunidades melhores, quais são os privilégios oferecidos. E aí nós utilizamos uma balança no nosso coração e nós começamos a fazer conchavos para ganhar peso naquilo que nós queremos crescer. Nós estamos falando de um profeta que conhecia as escrituras, mas embora conhecesse as escrituras, rejeitava no seu coração a maior parte delas. Sabe o que acontece conosco? Nós amamos a palavra de Deus, mas quando ela entra em confronto com as nossas fraquezas de caráter, nós a evitamos. Nós temos essa prática desde o novo nascimento, quando lá nós somos ensinados a viver de sementinha. Se nós tiramos uma palavra ruim, nós devolvemos para a caixinha. Se nós pegamos uma palavra boa, então ela serve para a nossa vida. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, naquele dia que está tudo nublado, tudo ruim, a gente abre, e Deus nos confronta com uma palavra de mudança e de transformação, nós fechamos novamente, queremos abrir numa palavra deleitosa, que vem aliciar o nosso ego. Infelizmente nós vivemos assim. E nos relacionamentos isso é igual. Nós acabamos fazendo escolhas diárias, não pela vontade de Deus, não para o cumprimento do propósito, mas aquilo que vai nos trazer mais vantagens e benefícios. Nem que para isso eu tenha que me corromper, nem que para isso eu tenha que receber o prêmio da injustiça, nem que para isso eu tenha que me vender os meus valores, negociar os meus princípios. Eu preciso entrar num lugar em que eu tenha posicionamentos em Deus de santificação.
e não me favorecer, mas favorecer a vontade de Deus. Não me beneficiar, mas beneficiar o propósito do céu. Não fazer valer a minha vontade, mas estabelecer a vontade do reino de Deus. Ele era um profeta incomum. Ele misturava às vezes a adoração a Deus com práticas pagãs. É um homem que vendeu a fé para Satanás por conta dos seus interesses pessoais. Ele falava até o que Deus dizia, mas sempre sob a influência de Baraque, que era o rei dos Moabitas, que era o governo da perversão. Muitas vezes nós estamos pervertidos. E quando eu falo de pervertido, não estou falando somente de perversão sexual. Eu estou falando de perversão da moral. Porque o nosso comportamento, ele está corrompido, porque nós estamos abraçando as benesses em nosso derredor, ao invés de fazer a vontade que está descrita na eternidade por Deus a nosso respeito. Nós queremos receber os presentes, nós queremos receber as dádivas. E deixa eu dizer uma coisa para você: não é errado receber presentes e dádivas. Os profetas na antiga aliança viviam daquilo que eles recebiam por profetizar. Se você observar e estudar a fundo a vida dos profetas, você vai ver que eles viviam dos donativos, por aquilo que eles promoviam em relação à vontade de Deus na vida de quem os seguia. Entretanto, quando você faz isso, o seu alvo, o seu coração se corrompeu. Quando você faz isso, o seu foco, o seu coração se perdeu. Porque você está buscando muito mais as coisas do que o Deus das coisas. Porque você está se perdendo em relação a essa doutrina caída. Ele tinha uma revelação de Deus. E é interessante que quando ele libera esse oráculo acerca de Jesus, acerca de Yeshua, ele chama Deus pelo seu próprio nome. Poucas vezes você vê isso sendo dito na antiga aliança. Somente aqueles que tinham um relacionamento íntimo e pessoal com o próprio Deus, com o Eterno, o chamavam pelo nome. E Balaão o chama pelo nome, denotando que ele realmente tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Entretanto, a sua alma era corrompida e estava caída. Sabe que nos escritos do Mar Morto que foram encontrados, Balaão ele é citado como um homem que andava com Deus, mas que buscou seus próprios interesses. Será que é assim que nós queremos ser conhecidos? Aquela pessoa anda com Deus, mas infelizmente é obstinado, busca sua própria vontade, caminha segundo seus próprios interesses, é cobiçoso, tem um objetivo, e quem ultrapassar na frente vai ter que cair, porque a vontade dele vai ter que ser feita, não a vontade de Deus. Isso, querido, é um rótulo muito degradante para alguém que se relaciona pessoalmente com o Eterno. E a história vai indicando que ele foi o iniciante da ordem zoroástica. Você sabe o que é isso? Era um grupo que foi gerado dentro da doutrina persa e que treinou os magos da Babilônia, que depois foram dirigidos por Daniel, e que inclusive deram origens aos reis magos que vieram para visitar Jesus no seu nascimento, porque se guiavam pelas escrituras e pelas impressões proféticas, ou seja, ele deixou um legado. Só que, queridos, não adianta nós deixarmos um legado espiritual, onde as pessoas vão copiar os nossos feitos, mas elas não podem imitar a nossa fé, elas não podem copiar a nossa vida. Se nós não estivermos dispostos a viver o que nós pregamos, inevitavelmente nós vamos ter que diminuir o nível das nossas pregações. A gente vai ter que voltar para o feijão com arroz, para o beabá, para não ter que entrar em lugares perigosos, porque nós acabamos falando coisas que nós não estamos preparados para viver, e nós vamos nos tornando hipócritas. Balaão, ele teve experiências sobrenaturais com Deus. Nós o conhecemos como aquele que foi confrontado pela mula, ô santa mula, né? E quando Deus levanta a mula, querido, é porque a coisa está muito feia. Quando Deus ele é obrigado a levantar o burro do Shrek, é porque a coisa está muito feia. Ou seja, se Deus tem que levantar alguma coisa que é improvável, é porque o funcionamento que Ele estabeleceu está deficiente. Ele tem que encontrar um outro meio para chegar em nós. Porque se houvesse um profeta alinhado com Deus naquela nação, seguramente a mula ela não seria necessária. Se nós tivéssemos um profeta que ouvisse o céu, a mula ela seria descartável. Mas a mula não confronta as palavras de Balaão, a mula confronta as suas atitudes. Às vezes a nossa palavra está muito bonita, mas as nossas atitudes não combinam. E nós precisamos ser coerentes. Deus estava dizendo a Balaão: será que você não me entendeu?
Eu estou usando um animal porque você mesmo não está correspondendo ao que eu espero de você como profeta. Eu tenho que usar um bicho para falar com você. Alguns rabinos, eles vêm nos dizer que isso aconteceu, não efetivamente, mas que foi uma espécie de um sonho, de um prelúdio, de uma visão que Balaão teve acerca da vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus estava falando das 3 vezes que Balaão usa a Deus para tentar corromper o povo. Todas as vezes que nós lidamos levianamente com Deus, ou seja, sem temor, sem responsabilidade, nós estamos ferindo o seu coração. Nós estamos usurpando a sua glória. Nós estamos tomando para nós algo que não é nosso, que não nos é devido. Então, por 3 vezes, você vê que a mula, ela é ferida por 3 vezes. Você vê que ele vai a Deus por 3 vezes para tentar buscar quais são as portas que estão abertas no povo de Israel para tentar contaminá-lo. Mas por 3 vezes Balaão foi teimoso. Ou seja, Deus está o avisando antes da queda. Repita assim comigo: Deus sempre nos avisa antes da queda. Nós não podemos arrumar desculpa nenhuma para ter caído, porque muitos sinalizadores são acendidos no nosso painel antes da queda acontecer. Deus, ele nos avisa constantemente de que nós estamos tendo pensamentos errados, de que nós estamos tendo escolhas erradas pelo nosso erro e de que nós estamos estabelecendo doutrinas erradas para a nossa própria vida, independentes da vontade de Deus. Deus, ele vai sinalizando ponto a ponto e usando mulas, usando improváveis, para bater na porta do nosso coração e dizer que os caminhos que nós estamos escolhendo são tortuosos e vão nos levar à maldição, mas nós fechamos o nosso coração para ouvi-las. Nós não queremos lidar com a mula, porque nós somos muito orgulhosos para isso. Nós achamos que talvez os burros não merecem ser ouvidos. Nós achamos que talvez os animais não merecem atenção. E nós, literalmente, descartamos os recados de Deus que são enviados para zelar e para cuidar do nosso coração. Então essa visão que Balaão teve foi porque ele estava buscando estratégias para destruir Israel. E a jumenta, ela vem falar em nome de Deus, porque Balaão havia usado o Senhor. E até aquele momento ele não tinha reclamado de nada. Mas houve um momento em que ele tocou em coisas que eram importantes para Deus. E nesse momento ele foi censurado. Nós caminhamos com o nosso bel prazer sobre a nossa própria responsabilidade, pregando coisas que não vivemos, pensando coisas erradas, estabelecendo o erro como doutrina, vivendo absolutamente longe da vontade de Deus, longe do seu propósito. Mas enquanto isso está levando à derrota a nossa própria vida, e quando nós estamos usando Deus, Deus não tem crise emocional em relação a nós, e nós vamos colher fruto das nossas próprias escolhas. Agora, quando nós não valorizamos o lugar que Deus nos colocou, e nós acabamos prejudicando as coisas que Deus zela, porque Deus tem cuidado com as coisas dele, aí nós acabamos mexendo em lugares que nós não deveríamos, porque daí a conversa é muito mais séria. A conversa é tete a tete. Deus, ele acaba dando uma sacudida nas nossas vidas. Ele acaba tirando o tapete de debaixo dos nossos pés e mostrando a nossa indignidade, as nossas fragilidades, a ponto de nós enxergarmos que a mula, ela tem mais voz do que o profeta. Queridos, quando nós ferimos a Deus, nós não o machucamos. Agora, quando nós ferimos aquilo que Deus ama, aí sim nós arrumamos problema. E sabe que o seu ofício era alinhado, mas o seu caráter não. Repita assim comigo: eu preciso ser coerente entre o ofício e o caráter. Agora é muito interessante, se você voltar comigo, eu quero que você abra lá novamente comigo o primeiro texto que nós lemos, em Números 24, a partir do versículo 14. E eu quero que você venha, de alguma maneira, decompor isso comigo. Você venha desconstruir esse texto para nós avaliarmos ele ponto a ponto. É interessante que o ofício dele estava alinhado. Repita assim comigo: ofício alinhado. Então esse texto diz: olha, a palavra de Balaão, ele está dizendo sobre a minha própria palavra. Ou seja, ele tinha identidade.
Ele sabia quem ele era, sabia de onde vinha, sabia para onde ia e tinha consciência dos seus atos. Ele sabia que ele era profeta, ele sabia para que ele foi chamado, ele tinha consciência de encargo. E aí diz que ele era filho de Beor, ou seja, ele tinha uma origem, ele tinha uma filiação, ele tinha uma descendência, ele tinha uma conexão geracional. E você vê que ele diz, daquele que os olhos veem claramente. Ele está falando de quem? De Deus, que conhecia a eternidade, daquele que ouve as palavras de Deus, ou seja, ele tinha audição espiritual, ele conseguia se conectar ao espiritual. Ele tinha conhecimento do Altíssimo, ou seja, estava sobre ele repousando o espírito de sabedoria e de discernimento. Ele estava liberando a visão do Todo-Poderoso, ou seja, a sua visão era espiritual. E ele ainda diz que cai prostrado, ou seja, ele tem humildade, ele tem quebrantamento, ele reconhece a soberania de Deus, e a partir disso ele vê com clareza, ou seja, ele tem foco e parte de um entendimento profético daquilo que ele está liberando. Ou seja, Balaão sabia o que estava fazendo e compreendia o que via. Só que não adianta ter o que é preciso e usar da maneira errada. Porque identidade é para funcionar, não é para funcionar, identidade é para ser. Você não recebe o encargo de Deus para mostrar para as pessoas, mas para vivê-lo como estilo de vida. Isso é autenticidade, isso é coerência. A origem, a filiação e a descendência dele. Ele estava conectado a uma paternidade terrena, não uma paternidade espiritual. Eu gosto muito de fazer alusão a isso. Quando Ezequias pede mais 15 anos de lambuja para Deus para viver um pouco mais, ele pede uma prova, retrocedendo o relógio de Acaz em 10 anos. E se você ler os versículos anteriores, você vai ver que ele diz que ele fez tudo o que era certo conforme o seu pai Davi. Ou seja, ele se desconecta de uma paternidade espiritual de destino e se conecta a uma paternidade terrena, humana, natural, que era Acaz. E por conta disso, os próximos 15 anos foram anos em que ele revelou os segredos de Deus para a Babilônia e gerou a Manassés, um rei terrível, pior do que o seu avô Acaz, que levantou postes ídolos em toda a nação e fez coisas hediondas que ofenderam o coração de Deus. Quantos estão comigo? Então não adianta nós termos uma referência, se essa referência não me estimula a uma espiritualidade verdadeira. Ele tinha conexão com Deus, ele conhecia a eternidade, mas ele conhecia a eternidade para jogar em benefício próprio. Quantos de nós usamos o nosso encargo, o nosso ofício, não para trabalhar para o reino, mas para trabalhar para o próprio umbigo? Deus está dizendo que nós não podemos usar as pessoas e nem a igreja como massa de manobra para a realização dos nossos próprios desejos e intentos. As pessoas precisam ser valorizadas, não usurpadas. E Deus está nos chamando para entender que o encargo e o ofício que está sobre as nossas vidas não é para ser usado como proveito pessoal, mas sim para cumprir o propósito do céu. Ele tinha audição espiritual, mas isso fazia com que ele abrisse portas para Deus e portas para o diabo. Do que adianta nós usarmos o nosso ofício de uma maneira errada, se nós estamos abrindo portas para Satanás criar meios de estabelecer a sua vontade do inferno? Espírito de sabedoria e de discernimento que estava sobre ele, mas que ele usou para a própria destruição do povo de Deus. Um homem que buscou visão espiritual, mas que caminhava em realidades muito perigosas, porque ele estava lidando com situações totalmente erradas, equivocadas contra a vontade de Deus. Estava sobre ele um espírito de egoísmo, não de humildade. E ele usava o entendimento que ele recebeu com o foco de manipular as pessoas e não para cumprir a vontade de Deus. E ele compreendia o que via, mas não usava para aquilo que Deus havia o chamado para fazer. Queridos, não existe nada pior para um homem, para uma mulher de Deus, do que ouvir esse determinado conselho. Ouça o que ele diz, mas não faça o que ele faz. Porque o que ele fala é bom, mas o espírito que está sobre ele não é bom, porque o estilo de vida dele não me inspira. Então o importante nesse tempo não é o que nós dissemos, mas é o que nós vamos viver. Não é o que nós fazemos, mas é de que maneira estamos vivendo. As pessoas até respeitavam Balaão, mas não copiavam o seu modo de vida. Eu gosto muito de usar esse termo. Você vê que
sobre o derramar do Espírito Santo, felizmente todos podem profetizar. Repita assim comigo: nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Isso deveria nos deixar felizes, porque afinal de contas, esse espírito da profecia está à disposição de todos nós. Infelizmente, todos podem profetizar, porque existem pessoas profetizando, mas que a vida está totalmente contrária àquilo que eles têm liberado. Então, são formas de enxergar que nós precisamos fazer uma autoanálise, uma reflexão. Ou seja, qualquer um pode profetizar. Então o problema não é a profecia, o problema é o profeta. Porque ele profetiza contra Moabe e contra Edom, contra os moabitas e contra os edonitas, mas ele forja a queda de Israel por meio da imoralidade juntamente com o rei de Moabe. Ou seja, ele ao mesmo momento que profetiza contra, ele anda de mãos dadas. Ao mesmo momento que ele colide contra essas estruturas, ele se vende. Ou seja, a escolha que ele está fazendo não está andando em conformidade àquilo que Deus está liberando como oráculo do céu. Então, viver somente com aquilo que Deus disser, isso é obediência. Quais foram as instruções dadas a Balaão? Repita assim comigo: eu preciso viver somente com aquilo que Deus disser. Queridos, o reino de Deus é um lugar de verdade. E as nossas pregações, elas precisam ser mais autênticas. Precisamos voltar para esse lugar. As pessoas estão cansadas. Por isso que nós não estamos inspirando os outros a querer conhecer Jesus mais de perto. Porque o nosso estilo de vida está denunciando contra nós mesmos. Por isso que as pessoas têm uma ideia totalmente contrária contra a movimentação evangélica no Brasil. Por isso que para passar uma ficha numa loja, se você disser que você é pastor, a sua ficha não passa. Mesmo que você tenha uma boa conta, você precisa de boas garantias para conseguir entrar no financiamento. Porque o nosso nome está na lama. O nosso proceder está sujo, por conta de que nós não estamos vivendo a palavra que nós pregamos para os outros. Nós somos muito bons de discurso e para pregar para as pessoas, mas quando elas nos conhecem de verdade, elas veem que nós carregamos coisas que não as inspiram. Está na hora de nós começarmos a unir o útil ao agradável, a palavra ao estilo de vida. Que aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós falamos, seja realmente aquilo que nós vivemos. Pode ser pouco, pode ser simples, pode ser raso, não tem problema, mas se você vive, ela é verdade. Se você vive, ela é autêntica. Você não precisa de uma ultra mega power revelação. Você não precisa de livros e livros emoldurando a sua dispensa, emoldurando a sua estante. Você precisa viver aquilo que você recebeu como ordem do céu. Às vezes nós nos movemos e nós funcionamos por aquilo que traz resultado imediato para as nossas necessidades, enquanto o certo seria fazer aquilo que Deus está dizendo no céu para ser feito. Nós não podemos nesse tempo andar por conveniência, nós precisamos andar por propósito. Nós não podemos construir alianças com as trevas somente para promover a nossa vontade, o nosso ideal. Não, qual é a vontade de Deus? Qual é o querer dele? O que ele deseja para as nossas vidas? Isso efetivamente precisa ser feito. Quando nós formos aquilo que nós pregamos, nós vamos iluminar através da verdade, e o mundo verá a luz em nós, e nós podemos transformar vidas, às vezes até sem abrir a boca, apenas com o próprio gesto, apenas sendo, não falando. Nós falamos pelos cotovelos, nós temos mensagens maravilhosas, nós conhecemos a Bíblia de capa a capa, mas nós vivemos muito pouco daquilo que nós entendemos. Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso caráter ele precisa falar mais alto do que o nosso ministério.
Nós estamos muito preocupados com o ministério, mas nós não estamos preocupados com o caráter. Nós queremos lugares de destaque, nós queremos lugares de prestígio, nós queremos lugares de fama, mas quando as pessoas vão nos visitar nas nossas casas e enxergam o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, a nossa vida financeira, eles dizem: eu não quero ter esse estilo de vida, isso não serve para mim, porque anda totalmente longe daquilo que você me disse. Você vendeu um peixe podre. É isso que nós precisamos como estilo de vida para a nossa igreja nesses dias. Ainda nós temos uma espiritualidade muito rasa, que está pautada nos nossos dons. Nós achamos que dons são muitas coisas. Não. O que precisa falar mais alto é o que nós carregamos interiormente. Nós não podemos mais caminhar nessa corda bamba entre o céu e o inferno. O ofício, ele precisa estar estruturado numa plataforma que se chama legitimidade de caráter. Eu volto a dizer, repita assim comigo: meu ofício precisa estar estruturado numa plataforma chamada legitimidade de caráter. Então tudo que nós dissemos precisa estar de acordo com aquilo que nós somos. Porque uma das coisas mais tristes é que Balaão morre pelo fio da espada. Se nós não formos diligentes e responsáveis, nós vamos acabar morrendo com a própria palavra que nós liberamos, porque ela será sentença contra nós. Que triste é ouvir aquela pessoa expressa muito bem as coisas de Deus, mas não dá para caminhar com ela. Aquela pessoa tem uma magnitude de expressão ministerial incrível, mas não dá para se relacionar com ela. Nós inspiramos as pessoas durante esses últimos anos a investirem profundamente nos seus chamados, nas suas vocações, nos seus ministérios. E nós temos uma igreja turbinada, cheia de dom para dar e vender. Gente que faz de tudo um pouco. Temos gente que trabalha com circo, gente que trabalha com missões, gente que trabalha com criança, gente que trabalha com tudo e que faz muito bem o trabalho. Mas nós não despertamos uma igreja refinada no seu caráter. Nós não despertamos uma igreja temente à palavra que libera. Nós não liberamos uma unção profética em que aquilo que nós falamos anda em conformidade com aquilo que nós vivemos. Fique de pé. Queridos, repita assim comigo: coerência. Pode parecer muito simples. Coerência é o segredo para nós não vivermos uma vida de hipocrisia, vivermos uma vida de verdade. Eu acho que caberia agora um tempo de arrependimento, amém? A gente não vai orar pelos falsos profetas que estão sobre a igreja, porque isso já foi denunciado, amém? Nós vamos orar por nós, por todas as vezes que as nossas atitudes não inspiram as outras pessoas a terem um nível de espiritualidade que nós estamos experimentando. Todas as vezes que a nossa conduta está denegrindo a mensagem do reino. Todas as vezes que o nosso fruto não está aparecendo. Nós somos uma árvore frondosa, com troncos fortes, galhos viçosos, folhas verdes, mas nós não geramos fruto. Feche os seus olhos. Nós temos espaço aqui na frente. Se você quiser sair do seu lugar e vir para cá, esse é um tempo de derramar. Esse é um tempo de arrepender. Esse é um tempo de mudança de vida, de mudança de conduta, de mudança de atitudes. Quantas esposas,
batizadas com o Espírito Santo, batizadas nas águas, não faltam um culto, oram diligentemente junto com os círculos de oração, envolvidas com o ministério de mulheres, tem muitos dons, falam bonito, cantam, pregam, aconselham, ensinam, dançam, mas os maridos não aceitam Jesus, porque em casa a conduta é outra. Quantos filhos estão cansados da reprovação religiosa dos pais, do legalismo de uma educação fria que não ama, e que olham para os seus pais e dizem: eu não quero servir o Deus de vocês para se tornar como vocês são, que na igreja vocês têm um comportamento, em casa vocês têm outro. Eu não quero. Nós que dizimamos, que ofertamos, que abençoamos missões, e achamos que por conta disso podemos lavar a nossa consciência do peso da sonegação dos impostos, das trapaças, das alianças com as trevas, dos negócios com as obras infrutíferas. Enquanto isso, muitas pessoas que caminham conosco e que veem a maneira com que nós estamos negociando, lidando com as finanças, enxergam que não há como confiar, porque nós não inspiramos uma espiritualidade verdadeira. Se você puder nesse momento se ajoelhar aí onde você está mesmo na sua cadeira, eu acredito que seja um tempo de nós chorarmos sobre isso, sobre a nossa conduta sobre a igreja. Nós queremos uma unção profética, queremos uma unção violenta que libere os oráculos do coração de Deus para esse tempo, queremos compreender o tempo, queremos compreender o modo, queremos. Mas se a nossa vida, se o nosso estilo de vida, se o nosso proceder, ele estiver despreparado, nós vamos estragar a mensagem do eterno. Nós somos muito acusadores, somos muito ansiosos em lançar pedras sobre as pessoas, mas nós não olhamos para as nossas próprias atitudes, não olhamos como nós temos procedido. Se nós queremos uma palavra de Deus para esse ano, a palavra é essa: vamos viver aquilo que nós acreditamos, vamos viver aquilo que nós pregamos, vamos ser coerentes com a mensagem que nós temos liberado, vamos ser responsáveis pelo lugar que Deus tem nos confiado, vamos ser zelosos e lidar com temor com aquilo que Deus tem nos entregue em nossas mãos. Chega de irresponsabilidade com a palavra de Deus. Somos embaixadores, somos representantes do reino. As pessoas olham para nós na expectativa de enxergar algo bom, luz. Somos imperfeitos, falhos, completamente dependentes da graça, repletos de pecados. Mas isso não nos dá o direito de permanecermos do jeito que estamos, porque uma vez que fomos comprados por alto preço, precisamos nos adequar à mensagem que liberamos. Se ocupamos as plataformas, se estamos com o poder da palavra, se fizemos uso dela no nosso dia a dia, andemos então em concordância, andamos em coerência. As revelações podem ser simples, podem ser rasas, mas elas são verdadeiras.
elas são genuínas, porque nós as vivemos e nós as amamos, porque aquilo que Deus tem falado ao nosso coração foi absorvido pelo nosso interior e se transformou numa modalidade de existência, num estilo de vida, numa cultura, uma cultura do céu. De que adianta muitos dons se o importante é o caráter? Você pode tomar o seu lugar, querido. Eu gostaria de chamar aqui à frente os irmãos que nessa noite vão nos ajudar com a distribuição da Santa Ceia. Isto. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite eu assumo a responsabilidade de viver o que eu prego, de ser a expressão do que eu acredito, de buscar te agradar e não a mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Isso, você pode nos ajudar entregando. Enquanto o louvor adora, aproveite esse tempo, querido. Curve sua cabeça, coloque a mão sobre o seu coração. Nós muitas vezes utilizamos esse início de ano para estabelecer tantos planos pessoais, tantas metas pessoais, mas são metas muitas vezes as nossas conquistas. Que essas conquistas sejam interiores, que essas conquistas sejam de um alinhamento, que nós possamos buscar vencer essas próprias barreiras dentro de nós. Amém? Faça sua oração a Deus enquanto os nossos irmãos entregam o pão e o vinho. Sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando olhas para mim e enches com tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida muito além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando olhas para mim, me enches com tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Coração, sei que tudo podes ver, vem dentro de mim.